Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Concurseja, o nosso espaço para aprofundar o conhecimento jurídico de um jeito descomplicado, mas sem perder a profundidade, né? Eu sou a sua anfitriã e hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos princípios fundamentais do processo civil brasileiro. Sabe, aquelas regras que são a base de tudo, especialmente depois das mudanças que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe. Temos aqui um material bem completo para nos guiar e contamos, claro, com a presença do nosso expert para destrinchar tudo isso com a gente. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui de novo. E o tema é realmente essencial, né? Entender esses princípios é a chave para compreender como a justiça civil funciona. Ou pelo menos como ela deveria funcionar no Brasil hoje. A lógica por trás e como eles se conectam para tentar fazer o processo ser mais justo, mais rápido, mais eficiente e tudo isso alinhado com a nossa Constituição Federal. Perfeito. É um desafio e tanto que o legislador de 2015 se propôs. Com certeza. Então, vamos começar a desempacotar isso. Um ponto que o material destaca logo de cara é a tal da constitucionalização do processo civil. O artigo 1º do CPC já chega dizendo que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Parece forte isso, né? O que significa na prática é fundamental, na verdade. Significa uma mudança de paradigma mesmo. Antes, talvez o processo civil fosse visto mais como um conjunto de regras técnicas, um jogo com suas próprias regras, sabe? Um pouco distante da realidade dos direitos das pessoas. Com a constitucionalização, essa visão muda. O processo civil passa a ser enxergado obrigatoriamente como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para realizar os direitos e garantias que estão lá na Constituição. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade da pessoa humana, acesso à justiça, enfim, todo o pacote. Então não é só seguir a regrinha do código à risca. Tem que olhar para a Constituição primeiro. Exatamente. Qualquer interpretação de uma regra do CPC, por mais específica que seja, tipo um prazo, um recurso, um jeito de fazer a prova, tudo isso tem que passar pelo filtro da Constituição. A pergunta é sempre, essa interpretação ajuda a concretizar um direito fundamental? Ela está alinhada com os valores da Constituição? Entendi. Quer dizer, o processo deixa de ser um fim em si mesmo. Isso, ele passa a ser um meio, um instrumento a serviço da Constituição e dos direitos que ela garante. Isso impacta tudo, desde como o juiz deve decidir, até como as partes e os advogados devem se comportar. A Constituição vira a bússola, o norte de todo o processo civil. Fascinante essa ideia de bússola. E como isso se reflete assim em princípios mais específicos que o código traz? O material menciona logo o artigo 2º, que fala sobre a iniciativa da parte e o impulso oficial. Parece um cabo de guerra, né? Um puxa para começar, o outro para continuar. Como essas duas forças funcionam juntas? É um equilíbrio interessante, sim. O artigo 2º traz o que a gente chama de princípio dispositivo ou princípio da demanda. A regra geral é: a justiça não age por conta própria. O processo começa porque alguém, a parte interessada, vai lá e pede, bate na porta do judiciário. Certo. Isso garante que o juiz seja imparcial, né? Ele não sai escolhendo brigas para resolver. Exatamente. Preserva a imparcialidade, o juiz está ali para resolver o conflito que foi levado até ele. Ele não pode, tipo assim, ver uma briga na rua e abrir um processo do nada. Alguém tem que pedir. Essa é a iniciativa da parte. Mas aí entra a segunda parte do artigo 2º. Uma vez que o processo começou, por iniciativa da parte, o Estado assume a responsabilidade de levar ele adiante. É o chamado impulso oficial. Ah, então depois que eu dei o pontapé inicial, o juiz tem que fazer o jogo andar. Isso. O juiz tem o dever funcional de conduzir o processo, etapa por etapa, até chegar a uma decisão final. Ele não pode simplesmente deixar o processo parado na gaveta esperando a vontade das partes para tudo. Ele tem que determinar a citação, a produção de provas, marcar audiência, sentenciar. Enfim, ele impulsiona o andamento. Mesmo que as partes, sei lá, percam interesse ou fiquem quietas. Sim, claro que existem situações em que a inércia da parte pode levar à extinção do processo, como um abandono. Mas a regra é que o juiz tem esse dever de impulsionar. É um equilíbrio. A parte provoca, o Estado conduz.
Garante que o direito de acesso à justiça não seja só o direito de começar, mas também o de ter uma resposta do judiciário. Faz todo sentido. É uma combinação para garantir que a máquina da justiça, uma vez acionada, funcione. E falando em funcionar, e funcionar rápido, né? O artigo 4º fala da duração razoável do processo. Isso é algo que todo mundo que já precisou da justiça reclama, a demora. Com certeza, a duração razoável é um princípio que ganhou o status de direito fundamental na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 78, a emenda constitucional 45 que incluiu isso. O CPC de 2015 só reforçou essa ideia no seu artigo 4º. E o que significa razoável? Existe um prazo mágico? Tipo, 6 meses, 1 ano? Ah, quem dera fosse simples assim, né? Não existe um prazo fixo, um número mágico. Razoável depende muito da complexidade do caso, do comportamento das partes, da estrutura do judiciário. O que o princípio exige é que o processo não se arraste indefinidamente sem justificativa, que ele tenha um fim em um tempo, digamos, aceitável. Certo, mas o texto que a gente está analisando menciona algo interessante. Diz que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Essa parte final, atividade satisfativa. O que é isso? Não basta o juiz dar a sentença. Ótima pergunta. Isso é um ponto crucial e uma evolução importante. Não basta ter a sentença. A solução integral do mérito que o artigo 4º fala não é só o papel dizendo quem ganhou. Inclui a atividade satisfativa, ou seja, a concretização daquele direito. Concretização, tipo, se eu ganhei uma indenização é receber o dinheiro, se eu ganhei o direito a um remédio é ter o remédio. Exatamente isso. A duração razoável não se mede só até a sentença. Ela vai até o momento em que o direito reconhecido naquela sentença se torna realidade. De que adianta uma sentença linda dizendo que você tem direito a algo se você leva mais 10 anos para conseguir executar aquilo, para botar a mão naquilo? Nossa, isso muda tudo. Então, a morosidade na fase de execução, de cumprimento da sentença, também viola a duração razoável. Sem dúvida alguma. A atividade satisfatória é parte integrante do direito a um processo em tempo razoável. O objetivo final não é o papel, é a satisfação do direito. É a justiça acontecendo na vida real da pessoa. O processo só acaba, de verdade, quando entrega o bem da vida que foi buscado. Entendi profundamente agora. É uma visão bem mais prática, né? Focada no resultado final para o cidadão. E seguindo nessa linha de um processo mais, talvez humano ou ético, o material dá muito destaque para 2 outros princípios que parecem andar juntos. A boa-fé, no artigo 5º, e a cooperação, no artigo 6º. Isso parece uma mudança cultural grande, né? Sair daquela ideia de guerra total no processo para algo mais colaborativo. É, sem dúvida, uma das grandes apostas e talvez um dos maiores desafios do Código de 2015. Vamos por partes. O artigo 5º fala que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Boa-fé, ser honesto, não mentir. É mais do que isso. A boa-fé aqui é a chamada boa-fé objetiva. Não se trata de investigar a intenção da pessoa, se ela estava com má intenção ou não. Trata-se de um padrão de conduta. Espera-se que todos os partes, advogados, juiz, perito, todo mundo ajam com lealdade, com correção, com honestidade. É um dever de agir como se espera de uma pessoa correta naquela situação. E como isso funciona na prática? Dá um exemplo. Claro. Por exemplo, apresentar um documento sabendo que ele é falso, ou pedir uma diligência só para atrasar o processo, ou criar um incidente processual sem fundamento nenhum, só para tumultuar. Ou até mesmo, ficar em silêncio quando deveria avisar sobre um erro óbvio que pode prejudicar a outra parte ou o andamento correto. Tudo isso viola a boa-fé objetiva. É um comportamento que foge do padrão esperado de lealdade processual. Entendi. É um padrão de ética dentro do processo. E a cooperação do artigo 6º? Ela vai além disso? Vai sim. O artigo 6º diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Veja bem, todos devem cooperar. Isso é muito forte. Todos.
Tipo, meu advogado tem que cooperar com o advogado da outra parte? E com o juiz? Sim, a ideia aqui é romper com a visão puramente adversarial do processo. Aquela coisa do cada um por si e o juiz que se vire. O modelo proposto é o de uma comunidade de trabalho, onde todos têm um objetivo comum: alcançar uma decisão justa, efetiva e em tempo razoável. Mas isso não elimina o conflito. As partes ainda têm interesses opostos, né? Claro que sim. A cooperação não significa concordar com o adversário ou abrir mão dos seus direitos. O contraditório, o direito de discordar, de se defender, continua fundamental, como a gente vai ver. A cooperação significa que, mesmo na divergência, todos devem agir de forma a facilitar o bom andamento do processo e a busca pela verdade e pela justiça. E como o juiz entra nessa cooperação? Ele também tem que cooperar? Muito. O artigo 6º detalha deveres específicos do juiz nesse sentido. Ele tem o dever de esclarecer dúvidas das partes sobre as decisões dele, de prevenir e corrigir erros das partes sempre que possível, de consultar as partes antes de decidir sobre questões importantes, mesmo as que ele pode conhecer de ofício, e de auxiliar as partes a superarem dificuldades processuais. Uau! Então o juiz não é só aquele árbitro distante, ele tem que botar a mão na massa para ajudar o processo a funcionar direito. Exatamente. É um juiz mais ativo, mais dialógico, um gerente do processo, podemos dizer, que colabora com as partes para que o resultado seja o melhor possível. É uma mudança cultural imensa, como você disse. Sair do combate puro para uma dialética colaborativa, onde a busca pela solução justa ao esforço conjunto. Muito interessante essa perspectiva. Mas, como você mencionou, mesmo nesse ambiente que se quer mais cooperativo, o direito de defesa, de ser ouvido, de contestar, ele precisa ser garantido, né? Para que a justiça seja justa para ambos os lados. Imagino que é aí que entram outros dois princípios cruciais: o contraditório, lá no artigo 9, e a vedação à decisão surpresa, no artigo 10. Como eles se relacionam e garantem essa justiça no debate? Perfeito. Eles são a espinha dorsal do direito de defesa e da própria legitimidade da decisão judicial. O contraditório, garantido no artigo 9º do CPC e também na Constituição, artigo 5º, inciso LV, é muito mais do que simplesmente ser citado para saber que existe um processo. Ah, não é só o direito de falar. Não. O contraditório moderno tem duas dimensões essenciais: o direito à informação, saber o que está acontecendo, quais argumentos e provas a outra parte apresentou, e, fundamentalmente, o direito de reação ou influência. Influência. Como assim? Significa que não basta poder falar. É preciso que aquilo que você fala, seus argumentos, suas provas, seja efetivamente considerado pelo juiz na hora de decidir. O juiz tem que dialogar com os argumentos das partes na fundamentação da sentença. É o direito de poder influenciar na construção da decisão. Se o juiz simplesmente ignora um argumento importante, sem dizer por quê, ele está violando o contraditório. Entendi. Garante que a voz da parte seja ouvida e levada em conta. E a vedação à decisão surpresa, do artigo 10, parece um nome autoexplicativo, mas qual o alcance disso? É um desdobramento lógico e essencial do contraditório. O artigo 10 proíbe que o juiz decida com base em algum fundamento, seja um fato, uma prova, uma questão de direito, sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar previamente. Mesmo que seja uma questão que o juiz possa analisar por conta própria, tipo uma regra de ordem pública, algo muito importante. Exatamente. Mesmo nessas questões chamadas de ordem pública, que o juiz pode e às vezes deve analisar independentemente de pedido das partes, ele não pode decidir sobre elas sem antes dar chance para as partes debaterem aquele ponto específico. Por quê, se é algo que ele já poderia ver sozinho? Para garantir a previsibilidade e a confiança no sistema. As partes precisam saber sobre o que elas estão efetivamente discutindo e sobre quais bases a decisão pode vir. Imagina você discutir A e B o processo inteiro e o juiz decide com base em C, que nunca foi mencionado. Seria uma surpresa total, e você não teve chance de argumentar sobre C. Seria totalmente injusto, né? Você não pôde se defender sobre aquilo que decidiu o caso. Exato. A vedação à decisão surpresa garante que o debate processual seja leal e efetivo. O juiz pode até levantar uma questão nova e às vezes deve, por força da cooperação. Mas ele tem que colocar na mesa e dizer:
Partes, o que vocês acham disso aqui? Só depois de ouvir as partes sobre aquele ponto específico é que ele pode usá-lo para decidir. É uma garantia fundamental do contraditório e da própria legitimidade democrática da decisão. Fica bem claro como esses princípios todos se encaixam, né? A constitucionalização dando tom, o impulso oficial garantindo o andamento junto com a iniciativa da parte, a duração razoável buscando a efetividade no tempo certo, a boa-fé e a cooperação, tentando criar um ambiente mais ético e colaborativo, e o contraditório com a vedação à surpresa, garantindo o debate justo. Ufa! E uma teia complexa, mas muito bem pensada. Pelo menos na teoria, né? O objetivo é claro. Um processo civil que não seja só um conjunto de rituais formais, mas um caminho real para a justiça. Exato. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem do CPC de 2015, através desses princípios fundamentais que a gente conversou, qual seria? Olha, eu diria que a mensagem é a de um processo civil mais comprometido com a Constituição, mais preocupado com a efetividade dos direitos, mais ético nas relações entre os participantes e, idealmente, mais eficiente em termos de tempo e resultado. Um processo que busca ser, ao mesmo tempo, instrumento de pacificação social e de realização da justiça material. E isso significa, na prática, um esforço para quê? Para que o caminho até a justiça seja mais transparente, talvez, mais colaborativo e focado em resolver o problema de verdade e não só em cumprir etapas. Pois é, transparência, ética, colaboração, efetividade e respeito aos direitos fundamentais. São esses os pilares que esses princípios todos tentam sustentar. É uma proposta ambiciosa, sem dúvida. Com certeza. E para a gente fechar essa nossa análise profunda de hoje, fica sempre aquele convite à reflexão, né? Baseado em tudo isso que a gente viu, principalmente nessa aposta forte na cooperação, artigo 6º, e na boa-fé, artigo 5º, que vão muito além de simplesmente seguir a regra escrita. Um ponto interessante para pensar. Pois é. Como você acha que a cultura jurídica nossa, o jeito como advogados, juízes, promotores, as próprias partes agem no dia a dia do fórum, sabe? A mentalidade mesmo, como essa cultura precisaria mudar ou evoluir para realmente abraçar esse espírito colaborativo que o Código propõe? Será que a gente já chegou lá? Ou ainda tem um chão pela frente para que a prática alcance a beleza da teoria desses artigos? Excelente provocação final. De fato, o grande X da questão. Uma coisa é ter a lei, outra é ter a prática internalizada. A mudança cultural é sempre o passo mais lento e mais difícil. Mudar mentalidades, sair do paradigma do confronto a todo custo para um de diálogo e colaboração, mesmo na divergência, isso exige tempo, esforço, educação continuada e talvez até uma nova forma de ensinar e praticar o direito. Fica aí a reflexão sobre essa distância que às vezes existe entre o que a lei idealiza e o que a realidade forense nos mostra todo dia. Um desafio constante. Um desafio enorme, sem dúvida. Mas entender esses princípios já é o primeiro passo para a gente poder cobrar e, quem sabe, ajudar a construir essa cultura mais colaborativa e eficiente na nossa justiça. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Concurseja. Foi uma verdadeira imersão nos princípios do CPC 2015. Queria agradecer imensamente ao nosso expert pelas explicações tão claras e profundas. E eu que agradeço o convite e a ótima conversa. É sempre bom poder discutir esses temas tão relevantes. E agradeço a você que nos acompanhou. Espero que esse conteúdo ajude nos seus estudos e na sua compreensão do direito processual civil. Não se esqueça de seguir o Concurseja nas plataformas de podcast e de conferir nossos outros cursos e materiais lá no canal Concurseja. Continuem firmes nos estudos e até a nossa próxima aula. Tchau! Até a próxima, pessoal!